A natureza fez os lobos, mas foi o contato com os humanos que fez alguns deles virarem nossos cachorros. Há controvérsia sobre muitos detalhes dessa história. Entretanto, uma coisa é certa: o cachorro como conhecemos não existiria sem a mão do Homo sapiens. Tudo começa com o Esperocyon, o cão do Ocidente, o mais antigo canino conhecido. Ele viveu na América do Norte há 37 milhões de anos. Tinha cerca de meio metro de comprimento, a cauda longa e dentes afiados, próprios para rasgar carne e triturar ossos. Apesar disso, vivia fugindo de predadores maiores. Mas o ágil tataravô dos cães soube se adaptar às dificuldades e deu origem a uma enorme variedade de descendentes. Um deles foi o Eusyon, o cão verdadeiro, surgido há 9 milhões de anos, também na América do Norte. Média de 40 centímetros a 1 metro de comprimento e pesava em torno de 9 quilos. Lobos, coiotes e chacais teriam o Eusyon como ancestral em comum. Aliás, os lobos vagaram selvagens por 8 milhões de anos até encontrarem os primeiros humanos, provavelmente do outro lado do Atlântico, e é a partir daí que as teorias científicas divergem de forma mais drástica. O mais antigo fóssil conhecido de um cão doméstico, Canis lupus familiaris, é uma mandíbula de 14.700 anos, achada na Alemanha. Em Israel, arqueólogos descobriram uma tumba de 12 mil anos contendo ossos de um homem e de um filhotinho de cachorro. Essas evidências demonstraram que o cão foi o primeiro animal e o único carnívoro de grande porte domesticado pelo ser humano, mas ainda não se sabe quando e onde isso aconteceu. De acordo com um estudo de 2016 da Universidade de Oxford, os cães de hoje descendem de dois grupos de lobos separados por milhares de quilômetros. Um bando teria vivido na Europa e outro no leste asiático. Nesse caso, os humanos primitivos teriam domesticado o lobo 2 vezes, o que explicaria a diferença genética entre as raças caninas do Extremo Oriente e aquelas surgidas em outras regiões. Em 2018, no entanto, uma pesquisa da Universidade Stony Brook dos Estados Unidos afirmou que todos os cães vêm de um único grupo de lobos, domesticados na Europa entre 40 e 20 mil anos atrás. A conclusão baseou-se no DNA dos ossos de 3 cachorros que foram desenterrados na Alemanha. Uma das teses é de que os lobos menos ariscos se aproximaram dos grupos de caçadores humanos para se alimentar dos restos deixados por eles. Já os homens perceberam que ter lobos por perto era uma proteção contra ataques de animais maiores. A relação de ajuda mútua foi firmada daí em diante. Os filhotes das gerações seguintes deixaram de caçar sozinhos e passaram a se alimentar apenas em cooperações com os novos companheiros. Milhares de anos depois, os grupos nômades se tornaram sedentários e adotaram a agricultura como sustento. Também começaram a criar rebanhos como ovelhas e bois. E o cão mais uma vez precisou se adaptar. De caçador, tornou-se um cão pastor. Os humanos passaram a selecionar os cães fortes, mas menos propensos a atacar outros animais domésticos, e com maior habilidade para interagir com os donos. Atualmente, a Federação Internacional de Sinologia reconhece a existência de 344 raças. A herança ancestral está presente em cada uma delas. Todos os cães carregam 98% do DNA dos lobos. É um percentual alto, mas inferior à semelhança genética entre humanos e chimpanzés, que é de 98,4%. A seleção genética conduzida pelo homem fez com que os cachorros adultos desenvolvessem o latido. Entre lobos, apenas filhotes latem. Os cães passaram a usar o latido para alertar os donos ou assustar os inimigos. A mistura também levou à extinção de várias raças. Um exemplo é o Talbot, um cão popular na Idade Média. O cachorro é visto no brasão de diversas famílias nobres da época. Após sucessivos cruzamentos, a raça sumiu no século XVI. O Talbot é considerado um ancestral do Beagle. Algumas raças existem desde há muito tempo. O cão cantor da Nova Guiné é um exemplo. Estima-se que o cachorro exista há mais de 5 mil anos. A raça ficou isolada em ilhas da Oceania e foi descoberta na década de 1950. Ela recebe esse nome pois uiva em diferentes tons. Em 2014,
Uma pesquisa do Instituto Nacional do Genoma Humano nos Estados Unidos, especializada em mapeamento genético, avaliou 85 raças para saber quais tinham o DNA mais semelhante ao dos lobos. O Shiba Inu, um cão ancestral japonês, ficou em primeiro. Logo depois vieram o Chow Chow da China e o também japonês Akita.